para falar sobre não apenas a Petrobras, mas vamos discutir sobre essas mudanças importantes na política de preços da empresa e sobre o mercado em geral. Temos hoje nosso primeiro convidado especial que já está conosco, o João Arthur Almeida, CIO da Welch, da Suno Research. Muito bem-vindo, João. Sempre um prazer revê-lo. Prazer, Carlos. Um grande prazer aqui estar com você, conversar com a audiência aqui da BMC News e sempre estar aqui, né, com os seus comentários. Vamos lá, João. Então, a primeira pergunta que te faço é a pergunta que vai dominar, provavelmente, a semana toda, né? O que você achou da mudança da política de preços da Petrobras, essa PPI, né, a Política de Paridade Internacional de Preços, que foi deixada do lado, mas, ao mesmo tempo, há pouca clareza sobre qual é a alternativa, né? Qual será o caminho que a Petrobras vai seguir. O que você está vendo, o que a Suno está vendo, né, e qual é o que os investidores deveriam fazer, né? Qual é o melhor caminho para os investidores? Perfeito, Carlos. Então, assim, primeiro você foi preciso, né? A PPI, né, que era a paridade de preços em relação ao internacional, que era uma forma que acompanhava tanto o Brent quanto o dólar, que ela trazia certa previsibilidade, garantia ali uma margem de lucro muito boa para a Petrobras. Por outro lado, ela trazia volatilidade para os preços. O governo petista ele já vinha anunciando, né? Inclusive ele usou o termo abrasileirar o preço do combustível, então não pega muito de surpresa o mercado. O que aconteceu foi que eles não deram muita clareza, né, sobre qual vai ser a nova forma que vai entrar em vigor. Na minha visão, vai ter alguma discricionariedade, mas eu gostei da sinalização, eu acho até que isso está por trás, né, da reação positiva do mercado ontem nas ações da Petrobras, quando isso foi anunciado, de que eles falaram, né, que vão afastar aquela questão que foi feita no passado de fazer um preço que prejudicava muito a Petrobras e afastava outros importadores do mercado e causava um desabastecimento, enfim, causava uma confusão muito grande na economia. Então, aparentemente, né, tende a ser melhor do que o esperado. A gente vai ter que aguardar um pouquinho e ter um pouco de paciência para ver como isso vai funcionar na prática, porque, como eu falei, né, ficou um pouco ali nebuloso. Eu acho que vai ter alguma discricionariedade em relação à ação deles em relação a preços, tá? Em relação, né, Carlos, que você falou, o que o investidor deve fazer, né, como ele vai se comportar, acho que assim, cada investidor, né, tem que estar muito ciente do risco que ele quer correr, né? A Petrobras, você tem que estar ciente que é uma empresa estatal, né? Ela tem o lado bom e o lado ruim disso, né? O lado bom, né, você tem até uma maior segurança, que é uma empresa que dificilmente ela vai quebrar, afinal de contas o controlador dela é o Estado. É uma empresa, né, que, por ser estatal, ela tem uma maior intervenção, então, às vezes, o controlador, a União, pode fazer ações que beneficiam a União, mas não beneficiam o acionista minoritário. E o grande ponto, né, que eu acho, Carlos, que foi o que pegou na boa performance da Petrobras no passado, é que é uma empresa que sempre negocia muito barata, né, por conta até desses riscos. Então, quando a gente olha múltiplo de preço, múltiplo de EV/EBITDA da Petrobras é muito barata, né? A gente estava até analisando lá na Suno, Carlos, vê que curioso. A Petrobras chegou a ter um múltiplo menor até do que a estatal de petróleo da Rússia, né? Para você ter uma ideia da dimensão do risco que as pessoas colocam na empresa. Então, assim, eu acho que o investidor tem que estar ciente de qual o risco que ele quer correr, né? Se é um investidor que aguenta um risco maior para comprar uma posição mais barata, a Petrobras acaba sempre sendo uma opção. Se é um investidor que prefere não correr o risco de ingerência estatal, obviamente a Petrobras acaba não sendo uma ação para ele. Perfeito. Agora, a Petrobras também ela distribuiu vultuosos dividendos, né, nos últimos 2 anos. Eu me lembro quando teve aquela forte queda em março de 2020 por causa da pandemia, a Suno chegou a indicar a compra da Petrobras, especialmente por causa das mudanças da política de preços, da gestão, etc. Quem comprou na época, em menos de 2 anos, conseguiu pagar abundantemente o investimento, né, além de ter um ganho de capital, porque a ação acabou se valorizando. Agora, vocês acham que nos próximos meses ou anos, seja pela cotação internacional do petróleo, seja por essas mudanças na política de preço, a Petrobras vai voltar a distribuir dividendos interessantes ou essa época acabou, pelo menos até o final do atual governo? É uma ótima pergunta. Eu acho que aquele nível de dividendo, né, que chegou a passar 30%, 40% de dividend yield, eu acho que isso ficou no passado porque realmente foi um negócio surreal, né? Assim, eu falava com pessoas de 40, 50 anos de mercado, você já viu isso alguma vez na sua vida, pagar 30%, 40% de dividend yield? E as pessoas afirmavam que não. Então isso realmente deve ter ficado para o passado, foi algo muito particular, do resultado ter sido recorde, foi algo até também um pouco de política, né, do governo anterior querer ali, né, limpar o caixa, trazer um caixa ali um pouco para a União, né? Então assim, essa época eu acho que vai ficar no passado. Mas você fazendo uma análise de sensibilidade ali, Carlos, mesmo que o governo reduza o payout,
mesmo que o governo, né, passe ali, digamos assim, tem um pouco de azar, pegue um Brent um pouco menor, você ainda tem um dividend yield ali da Petrobras que pode ficar na casa dos 14%, né? Então, assim, ainda é um dividend yield bem elevado, tá? Então, em suma, sendo direto aqui, eu acho que aquele tempo de dividendos de 30%, 40% ficou para trás, mas isso era algo completamente anormal, né? Isso não é recorrente para nenhuma empresa do mundo. Mesmo que tenha alguma intervenção, eu acho que a Petrobras vai continuar tendo um dividend yield saudável. Claro, a gente tem que acompanhar isso dia a dia, porque o governo a gente sabe como é, ele pode mudar sempre. Mas, a princípio, né, a visão é que deve continuar pagando aí um dividendo saudável, mesmo ela fazendo um capex maior, ou seja, ela vai investir mais, sobra menos dinheiro para distribuir ao acionista, ela deve seguir pagando um dividendo bem razoável, tá, Carlos? Perfeito. Para o nosso público também, deixe a sua pergunta para o João Arthur, que a gente vai fazer aqui ao vivo e a cores. João, sempre terminando o nosso papo sobre estatais, né? Outra estatal que distribuiu dividendos interessantes nos últimos anos foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil que está entre as suas máximas na cotação nos últimos dias, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o Banco do Brasil nesse momento aqui no nosso Profit da Neológica. O Banco do Brasil hoje está caindo 1%, cotado a R$ 31,83, mas o Banco do Brasil nos últimos dias chegou a ter altas expressivas, né? Quem comprou a ação do BB do Banco do Brasil um ano atrás ganhou já 23,05% de valorização. Últimos dias teve uma queda, mas mesmo assim continua positivo o andamento da ação. E o Banco do Brasil, ele distribuiu grandes dividendos nos últimos anos e a nova presidente também disse que isso não vai mudar, ou pelo menos deu sinais que não vai mudar de forma tão radical assim. Qual é a visão da Suno em relação ao Banco do Brasil? Perfeito, Carla. Assim, a gestão do Banco do Brasil fez um trabalho que ela está de parabéns, né? Ela fez um catch-up de ROI em relação a bancos privados incrível, né? O Banco do Brasil, historicamente, ele sempre teve um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido, abaixo em relação aos pares privados, ficava ali na casa de 13% e 15%, e ele chegou a um ROI acima de 20%, né? Passou Bradesco, passou Santander, então foi realmente um trabalho incrível, aí, um mérito grande da gestão do banco, isso proporcionou aí bons dividendos, tá? A gente vai ter que observar se isso é recorrente. Eu observo, né, que a gestão atual, apesar do medo, né, de intervenção, ela está dando uma visão de continuidade, então isso deve prosseguir. Um receio que eu tenho, um risco que eu acho que o investidor precisa monitorar, é eventualmente o Banco do Brasil ser utilizado para fazer política monetária como já fez no passado, né, Carlos? Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre isso. A Selic está muito alta, há uma pressão por parte do governo para a redução da Selic, e o Banco Central tem o seu ritmo, né? Até os próprios componentes do Banco Central falaram, né? Muitas vezes o ritmo da economia do Banco Central é diferente do ritmo político. Isso pode levar a pressões políticas, no sentido de você usar outros órgãos, né, que concedem crédito, como o Banco do Brasil, como o BNDES, abrir a torneira do crédito, e isso pode prejudicar aí o resultado desses bancos. Então eu não acho necessariamente que isso vá acontecer, mas é um risco de cauda que o investidor precisa monitorar. A favor do Banco do Brasil tem aquele ponto, assim como Petrobras, que tem risco estatal e por isso negocia múltiplos muito baratos, o mesmo pode se dizer de Banco do Brasil, cara. O Banco do Brasil chega a negociar 3, 4 vezes lucro. Então é um múltiplo assim impensável, né, de empresa. Então, novamente, maiores riscos, você paga também um preço mais barato pela ação. Agora, você puxou a questão da política monetária. Temos juros a patamares muito elevados, nesse momento 13,75%. Os juros reais mais altos do mundo, mas também porque a nossa inflação está começando a cair. O próprio presidente do Banco Central salientou que a política monetária está, sim, funcionando. E te faço duas perguntas. Uma de macroeconomia. O que vocês estão esperando na Suno? Quando que os juros vão começar a cair? Se também concordam com a previsão que isso vai acontecer nos próximos meses ou se acreditam que vai demorar ainda um pouco, porque a inflação vai continuar com uma certa resiliência? E a segunda pergunta ligada a essa. Os setores que mais estão sofrendo são varejo e construção civil. O que vocês estão esperando das empresas que atuam nesses dois setores? Estamos vendo a Magazine Luiza em queda profunda, registrando resultados muito negativos e também muitas empresas pedindo recuperação judicial. Então, varejo e construção civil, qual é a visão da Suno sobre esses dois setores? Perfeito, Carla. Primeiro, em relação aos juros, né, nossa visão é que no segundo semestre deve começar o processo de redução da Selic. A gente via em inflação cedendo, tem alguns fatores, inclusive exógenos, né, macro aí, de commodities caindo, que favorecem isso.
O último dado de inflação, ele foi um pouquinho desanimador, ele freou um pouquinho aquele processo ali de queda, mas o mercado, né, ainda coloca ali na curva de juros, cortes na Selic esse ano, e a gente concorda, né? Nossa visão é que segundo semestre aí deve começar esse processo de queda. Minha visão também é que assim, o Banco Central deve começar a preparar isso no discurso aos poucos, porque assim, tem um efeito de defasagem da política monetária. A gente está vendo aí a economia, né, ainda não ganhando muita atração, a gente está vendo muita empresa sofrendo com juros altos, isso vai acontecer ainda durante muito tempo. Isso trava o crédito, isso trava o crescimento, isso reduz a inflação e aí permite que o Banco Central inicie o processo de afrouxamento monetário. E eu lembro que, Carlos, mesmo que o Banco Central comece a reduzir a Selic, ela ainda vai estar num patamar extremamente elevado, né? Então ainda vai estar num terreno contracionista, que é o que se recomenda quando você tem uma inflação acima da meta, que ainda é o caso atual. Então, esse é o primeiro ponto aí sobre a visão da taxa de juros. Sobre varejo e sobre construção civil. Você está corretíssimo, esses são setores que a gente chama, né, muito sensíveis a juros. O varejo, né, ele é sensível a juros, sobretudo ali na demanda, as pessoas compram financiado, então assim, quando o juro sobe, você reduz ali um pouco a demanda. Muitas empresas de varejo são muito alavancadas, então você sofre duas vezes quando o juro sobe, você sofre na linha de receita, que você fatura menos, e você sofre na linha de despesa financeira. Então isso acaba corroendo o teu lucro líquido e você acaba dando um prejuízo. Isso acontece para o varejo, acontece também para a construção civil, né, incorporação, que a decisão de comprar, ou seja, a receita da empresa é diretamente afetada pelos juros e em função disso, em adição a isso, as empresas ainda operam alavancadas, então você sofre muito com o aumento de juros altos. Elas tendem a ser as principais beneficiadas da queda dos juros, isso é inegável, mas na Suno, Carlos, a gente tem uma visão não tão favorável a esses setores. É lógico, tem empresas nesses setores que a gente gosta, então posso citar aqui, por exemplo, o setor de varejo. Vivara é uma companhia muito resiliente, Track and Field é uma companhia muito resiliente, empresas ali mais do varejo de alta renda, né? No setor de construção civil, a gente sempre gostou de Ezetec, que é uma empresa que tem menos alavancagem financeira. Então, quando o juro sobe, ela passa por esse momento mais tranquilo do que as outras empresas, inclusive ela aproveita para comprar terreno, enquanto as outras estão se preocupadas ali, né, em sobreviver. Então, a gente gosta de alguns nomes nesses setores, mas não são setores que historicamente a gente gosta, tá, cara? A gente gosta ali de setores geralmente mais resilientes, empresas com vantagens competitivas mais claras e, digamos assim, com um fator qualidade mais claro do que construção civil e varejo. Me surpreende até a Vivara, né? A gente até estava conversando quando a Vivara fez o seu IPO, né? Que foi um IPO secundário, se não me engano, né? Que o controlador até vendeu boa parte do seu capital. O próprio controlador que vendeu, se não me engano, alguns dias atrás, o restante, ou pelo menos uma parte considerável, né, de ações. Vivara, só para a gente terminar esse ponto telegráfico, João, o que você acha da Vivara nesse momento, mesmo se o controlador está vendendo as ações o principal acionista, melhor dizer, está vendendo as ações que ele detém, você acha que vale a pena para os investidores entrarem? Perfeito, né? Essa participação a gente vê, né, como comum, muitas vezes é normal você reduzir ali uma participação, né? Quando a gente fala até do investidor pessoa física, a gente sempre ressalta a importância, né, de você diversificar. O mesmo acontece para o controlador, né? O controlador, mesmo ele vendendo um pedaço, ele ainda vai ter uma exposição financeira muito grande. É lógico que a gente tem que sempre verificar ali o motivo de por que ele está vendendo, né? Quais vendas ele fez. Eu não gosto de controlador que promete que não vai mais vender e vende, mas assim, não é o caso aqui, né? Então esse é o primeiro ponto, eu acho, sobre o controlador. Do que a gente vê da empresa. Ela é uma empresa do setor de varejo, mas diferente de algumas outras, ela é do varejo de alta renda. É um setor historicamente muito mais resiliente à crise aqui no Brasil. E ela é uma empresa, Carlos, que você citou bem, né, no IPO, né, na minha visão, né, e óbvio, com viés da retrospectiva agora é mais fácil, mas na minha visão ela veio ali um pouco mais cara, né, você tinha ali uma relação preço-lucro acima de 20, 25 vezes, assim, para uma empresa do Brasil ter esse nível, né, com o nosso nível de juros, nosso nível de taxa de desconto, para uma empresa no Brasil valer 25 vezes lucro, ela tem que ter um ROIC muito alto, um retorno sobre capital empregado muito alto, e ela tem que crescer muito rápido, tá? Agora a Vivara negocia ali mais próximo de 10 a 12 vezes lucro, então é um múltiplo muito mais razoável, uma empresa de alta qualidade. É uma empresa assim, ela é líder do mercado, ela é top of mind, ela ganha share num setor que ainda é fragmentado, né? Ela ainda tem, se eu não me engano, 10% de market share no setor, então ela tem muito espaço para crescer, ela tem outra linha ali que cresce bastante, né? Que é a Life by Vivara, está atacando ali outros segmentos. Então é uma companhia que a gente gosta, assim, não é uma companhia extremamente barata, né? Como a gente estava falando aqui de Banco do Brasil, Petrobras, que negocia 3, 4 vezes lucro, mas é uma empresa assim, com menos risco, porque, por exemplo, o controlador não é o Estado, então não tem esse risco de estatal. Claro. E é óbvio que tem alguns riscos inerentes a ela, né? Eu acho que até
o que pode estar por trás dessa queda recente dela é toda essa discussão de reforma tributária, o que é que a gente vai fazer com empresas que têm isenção, e ela é uma grande beneficiária aí das isenções fiscais. Claro. Agora, João, tem gente aqui perguntando sobre quais ações, quais investimentos com essa taxa de juros tão elevada valem a pena para obter dividendos interessantes, né? O que vocês na Suno estão olhando para ações dividendeiras que são entre as favoritas aqui do nosso público? Eu estou vendo aqui o Helder perguntando, né, que ele quer saber quais ações vão dar dividendos elevados. Que mais temos aqui perguntas sobre esse ponto? Não, então, o que você acha? O que vocês estão olhando de ações que prometem distribuir dividendos interessantes ao longo dos próximos meses? Olha, Carlos, setores aí que não costumam decepcionar em dividendos, e eu não acho que vai ser o caso de decepcionar nos próximos meses ou anos, são sempre assim, por exemplo, elétricas, né? A gente tem companhias elétricas aqui que estão negociando um ATI real, né? Ou seja, um retorno acima da inflação bem interessante, né? A NTNB aí, Tesouro IPCA+, está acima de 6, sendo que a gente vê algumas empresas negociando em TI reais com um grande spread em relação a isso, né? 9, 10, algumas 11, 12, dependendo do perfil da empresa, dependendo do risco. Então, o investidor pode ter aí um bom retorno e, geralmente, ele garante dividendos ali ao longo do tempo, né? Porque a empresa de energia, quando ela está ali já no estágio de maturidade, ela é uma grande geradora de caixa e, se ela não está reinvestindo em novos projetos, ela vai estar distribuindo esse recurso para o acionista. Então, o primeiro ponto é o setor elétrico. O segundo ponto, Carlos, é o setor bancário. Eu acho que o setor bancário vai proporcionar aí bons dividendos, né? Principalmente as blue chips, né? As grandes empresas do setor bancário, tinha um risco muito grande a elas, né? Que era o ataque das fintechs ali, né? Com essa alta dos juros, querendo ou não, isso favoreceu os grandes bancos, porque acabou a época ali do dinheiro muito barato. Então, essas empresas elas estão tendo que mudar a chavinha de crescimento para rentabilidade. Então, isso diminuiu o ataque em relação aos grandes bancos. Então, acho que os fundamentos melhoraram consideravelmente. E é outro setor que, historicamente, paga muito dividendo, porque tem um lucro muito alto e ele não consegue reinvestir para crescer, porque já são muito grandes. Então, aí é outro setor que eu acho que deve pagar bons dividendos aí, são os grandes bancos. Perfeito. Último ponto que eu queria conversar com você também, João, a pergunta do nosso público, para onde vai o Ibovespa, né? Que de fato é a pergunta que todo mundo quer saber. O Ibovespa aqui hoje está por volta de 109 mil, deixa eu ver agora, 109.374 pontos. Nesse momento, algumas semanas atrás, caiu abaixo dos 100 mil, né? A gente tinha uma festa dos 100 mil a cada semana, basicamente. Chegou a beirar os 114 mil pontos, mas agora parece que não sai dessa faixa, né? Entre 106 e 110 mil. O que você acha, o que vocês estão esperando na Suno, considerando tudo aquilo que a gente falou? Ibovespa vai permanecer nessa faixa por causa dos juros que, mesmo diminuindo, vão se manter em patamares elevados? Ou a gente pode ter boas surpresas com o gringo entrando, com resultados mais positivos do que o esperado por parte das empresas? Qual é a visão de vocês sobre o Ibovespa? Perfeito, Carlos. Assim, a resposta completamente honesta, né, seria não sei, mas obviamente não irei deixar você aqui com essa resposta sucinta e vou trabalhar aqui um pouco mais na nossa visão, tá? A gente não gosta muito de olhar só índice, a gente gosta de olhar a empresa individual e entender a dinâmica da empresa, mas o que é que a gente pode falar sobre o agregado de empresas, tá? A gente vê que a Bolsa Brasileira está de fato muito barata, né? E isso, assim, a gente consegue verificar olhando números. Então, a gente olha a relação preço-lucro da Bolsa, olha a relação EV/EBITDA da Bolsa. Está muito baixo em relação à média histórica. Isso, né, mesmo quando você expurga Petrobras e Vale, isso mesmo quando você tira as empresas de commodities, isso mesmo quando você olha as empresas domésticas, né? Então, a gente está num preço muito baixo, tá? Por que isso? Porque o juro está muito elevado, é natural, né? O juro sobe, as empresas caem primeiro pelo aumento do custo da oportunidade de dinheiro, segundo, pelo aumento da despesa financeira que reduz o lucro das empresas. Então, assim, a visão é que a gente está, de fato, numa parte de baixa do ciclo e que a gente tem uma simetria muito favorável hoje para o investidor de ação. Você faz ali uma análise de sensibilidade, né? No pior cenário assim, das empresas, você vê que já está precificado, né? Boa parte do pior cenário. Enquanto se as coisas melhorarem, se a economia crescer um pouco, se os juros começar a cair, a gente vê muito espaço para melhorar. Então, resumindo, Carlos, agora sendo direto, né? A gente vê uma simetria positiva para o investidor no Ibovespa hoje, das empresas. Agora, é claro, você tem que ter um horizonte de investimento de longo prazo, você tem que aguentar muita volatilidade, muito estômago, porque assim, o que a gente vê de notícia, a Bolsa cai 2, a Bolsa cai 3, vai ser isso aí o tempo inteiro, né? Muito provavelmente aí nos próximos anos, tá? Vamos ter que aguentar, né? Sempre é assim, mas assim, geralmente nesses próximos 4 anos provavelmente será mais volatilidade, então o investidor tem que estar ciente. Agora, na minha visão, tem a simetria positiva. Por incrível que pareça, né, o melhor momento para comprar ações é quando o juros está na máxima e ele vai começar a cair. Obviamente, você não sabe
se os juros vai cair, muito menos quando os juros vai cair. O que você pode trabalhar é probabilidades. Hoje me parece um cenário que está mais próximo dos juros começar a cair do que ele ficar parado ou, pior ainda, do que ele voltar a subir, tá? Pois é, mas como diz o bom velhinho Warren Buffett, sempre compre ao som dos canhões, né, e venda ao som dos violinos. Então, é bom comprar quando tem sangue na rua com juro muito alto, né? 2 minutinhos, João, só para a gente terminar o nosso papo com investimentos internacionais. O que vocês estão achando na Suno do mercado americano? Lá também os juros estão subindo, as ações, especialmente do setor das Big Techs, estão sofrendo bastante. Temos também, alguém está falando já de uma possível bolha do setor bancário, né, ou crise bancária que poderia estourar. Qual é a visão de vocês para os investimentos internacionais e se faz sentido para um brasileiro investir lá fora agora? Perfeito, cara. Vou falar aqui mais da minha visão, né, e falando aqui em nome da área da Wealth, da Suno, como é que a gente está visualizando, tá? Tá me surpreendendo bastante a resiliência do mercado americano nesse ano. Ano passado foi um ano muito ruim para o mercado americano, né? Em especial as Big Techs caíram muito, você teve aí um juro saindo de patamares muito baixos, né, para patamares muito altos para os Estados Unidos, né, de quase aí, 5%, e saiu de quase zero. Então, assim, foi uma alta realmente extraordinária. E aí o mercado passou a reverter, né, boa parte dessa queda nesse ano. Inclusive o destaque tem sido as Big Techs, né, que caíram bastante no ano passado. Então, por exemplo, Meta subiu aí quase 100%, a Apple, a Amazon, Google, todas essas empresas subindo aí em torno de 30%. A Nvidia, que é uma empresa que está surfando essa onda aí da inteligência artificial, subiu também aí próximo de seus 100%. Então está tendo uma recuperação assim muito incrível e que, na minha visão pessoal, carece um pouco de fundamentos, tá? Você não viu aí a expectativa do lucro dessas empresas subir bastante e você ainda tem um juro muito alto lá fora e que, assim, ainda não está tão claro quando vai começar a cair. Na minha visão, essa alta foi ancorada, sobretudo, na expectativa de queda desses juros. O mercado passou a precificar que o Banco Central americano vai cortar juros já, muito por conta do que você falou, né, do cenário de crise bancária, que isso traz uma perda da condição monetária e ia fazer o Fed reduzir juros. Mas, em suma, o mercado americano hoje, Carlos, me parece menos atrativo, com menos assimetria favorável do que o mercado brasileiro. É óbvio, vou fazer um parênteses extremamente importante aqui. O mercado brasileiro é 1000 vezes mais arriscado que o mercado americano. Então, ele sempre vai ter que ser mais barato, sempre vai ter que ter um prêmio. Claro. Mas, na minha visão aqui, a assimetria é mais favorável para o Brasil. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer e muito obrigado ao João Arthur Almeida, CIO da Wealth da Suno, por ter estado conosco nesta quarta-feira.